Meu nome é Henrique Neves, eu vou ser o anfitrião da noite. Junto comigo estão o Vinícius Flores, a Cláudia Ramos e a Nicole Gonçalves. Nicole, cadê você? Nicole? Bom, nós estamos devidamente identificados com a camiseta do Python Science, essa aqui. Então, se vocês tiverem, durante a apresentação, qualquer problema ou qualquer dúvida, pode procurar qualquer um de nós. Para aqueles de vocês que não estão familiarizados com o evento, o Python Science surgiu na Inglaterra, mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, organizados por alunos de pós-graduação. E a ideia do evento era justamente essa: tirar os pesquisadores da universidade e levar eles nos bares, no caso, lá na Inglaterra, os famosos pubs, para que eles conversassem com a população sobre as pesquisas, a ciência e tudo que eles fazem dentro da universidade. E o nome Pint vem justamente de uma medida inglesa de cerveja, mais ou menos uns 500 ml. Hoje nós vamos ter a apresentação muito mais que especial. Então, aqui, problemas técnicos acontecem. Hoje nós vamos ter a apresentação do professor Dr. Paulo Leme. Só que antes disso eu tenho alguns recados para vocês. Alguns recados importantes. Primeiramente, não vão embora antes do final da apresentação, porque nós vamos fazer um sorteio de 2 camisetas do Cybreak, o patrocinador do festival este ano. Os sorteios serão feitos por número de mesa. Então vamos sortear 2 camisetas e aí vocês brigam entre vocês para ver quem vai ficar com a camiseta. Além disso, para aqueles de vocês que estão aqui, a Scientific American forneceu 1 ano de acesso ao site deles. Vocês podem entrar nesse link aqui, editorasegmento.com.br/find of science, e lá vocês vão ter acesso ao material exclusivo deles por um período. Não estou certo se são 6 meses ou 1 ano. 3 meses, menos do que eu tinha falado. Mas vocês vão ter acesso durante 3 meses ao conteúdo exclusivo deles. Então é uma excelente oportunidade para aqueles que apreciam o conteúdo científico terem acesso ao material de primeiríssima qualidade. Bom, então, chega de me alongar, chega de me estender aqui. Eu vou chamar o nosso convidado, o professor Paulo Leme, vem aqui, por favor, passar uma palma. Só para apresentar devidamente o professor, ele é graduado em Física, com certificado em Astronomia e Astrofísica pelo IAG da USP. Ele é especializado em Modern Astronomy and Astrophysics pela Ohio State University, nos Estados Unidos. E ele também atua no ensino de astronomia. Ele também é formado no ensino de astronomia pela Universidade do Cruzeiro do Sul. E ele é mestrando em ensino de astronomia pelo IAG, Instituto de Astronomia e Geofísica da USP. Ele é professor, palestrante de astronomia e astrofísica, ministra vários cursos, conferências e workshops, congressos e simpósios, um verdadeiro comunicador da ciência, e ele atua também em outros países da América Latina, incluindo Argentina, Chile, Uruguai e Peru. E hoje ele vai nos agraciar com uma palestra de um tema que eu acho simplesmente fascinante, cujo título é Somos Todos Poeira das Estrelas. Bom, eu não vou me estender mais, mas nova salvação para o professor, e eu passo a palavra a ele. Muchas gracias. Voy a falar em português. Alguma coisa? Tudo bem, então vamos lá. Vamos ver se está tudo aparecendo bonitinho. Eu vou pedir, alguém está na frente do projetor da câmera, deste lado. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui num ambiente aconchegante, nessa pizzaria muito simpática, com a sua dona Cecília, que está aqui nos prestigiando, com o mesmo gerente, o pessoal muito feliz de estar fazendo uma divulgação da ciência. E mais alto. Eu vou tentar falar aqui. Ok, gente. Então, o título da palestra é Somos poeiras, surpreenda-se, somos poeiras
Você é poeira de estrelas. Somos todos. E só que não é dessas estrelas que nós vamos falar, evidentemente. Eu queria fazer duas perguntas simples. Alguém sabe me dizer qual é a estrela mais próxima da Terra? O nosso Sol. Muita gente fica buscando lá e vai achar uma outra estrela, mas a gente acaba esquecendo que o Sol é uma estrela. E o que nós vemos todas as manhãs com um espetáculo maravilhoso, às tardes, e quando não tem dele, eu escrevo também. Muito bem. E a segunda pergunta é: a segunda estrela, a mais próxima da Terra, é chamada Próxima Centauri. Próxima Centauri. É uma estrela pequena, tem duas irmãs, Alfa e Beta, e nós vamos encarar. Essa aqui estão elas. A estrela é a Próxima Centauri. Aqui só está mostrando ela, está aqui, ela está bem pequenininha. É isso, não é aquilo lá assim, não. É isso aqui, ó. É uma estrelinha bem modesta. Muito bem. Está situada a 4 anos-luz da Terra. Aí você vai me perguntar, como é que é mesmo 4 anos-luz? Quanto tempo é 4 anos-luz? Importante. Anos-luz não é uma unidade de tempo, é uma unidade de distância. Embora tenha a palavra ano, significa a distância que a luz percorre durante um ano. É bastante. Só para vocês terem uma ideia, a velocidade da luz, a luz se propaga a 300 mil quilômetros por segundo. Muito aproximadamente. 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, a luz se propaga em linha reta. Mas se a gente conseguisse fazer com que ela circulasse a Terra, em um único segundo, ela daria 7 voltas e meia em torno da Terra. 7 voltas e meia em um único segundo. Então, a velocidade dela é a luz. Aliás, amanhã nós temos a professora Nikia, aqui presente, que vai fazer uma palestra sobre isso, certamente. Ele vai abordar muito mais profunda do que eu estou abordando aqui. Porque o meu interesse são esses temas. Então, vamos lá. Alguém sabe me dizer o que existe no espaço entre as estrelas? Entre as estrelas, o que existe? Então, a grande maioria vai dizer assim, é vácuo. Está preenchido de vácuo. Ou seja, não tem matéria, não tem nada. Mas não é bem verdade. Não é assim. No espaço você vai encontrar muitos gases disseminados entre as estrelas. E aqui vocês têm um monte de estrelas, né? Um monte de gases, né? E poeira. Essa parte mais escura aqui é poeira. Então, isso forma o que a gente chama de uma nebulosa. É uma nebulosa. Mas o que é uma estrela? Bem, uma estrela, primeiro, é uma grande bola de gás no espaço. É gás. Ela não tem parte sólida até o seu núcleo lá no centro mesmo do núcleo. Aí vai encontrar um pouquinho de solidez, né? Geralmente um pouquinho de ferro. Mas é uma grande bola de gás. Há milhares a milhões de graus Celsius. E ela irradia muita luz e calor. E que é isso que a gente sente. Aquele queimadozinho simpático que a gente vai na praia sendo protetor, né? É uma radiação que a gente recebe do Sol, uma radiação infravermelha e ultravioleta. Mas
Essa bola é formada principalmente por hidrogênio e hélio. São os dois gases mais simples, os dois átomos mais simples. O átomo de hidrogênio tem um único próton no seu núcleo, e um elétron estável em sua periferia, e o átomo de hélio são dois prótons. São dois prótons. Os dois nêutrons também, mas o importante aí são os prótons, que caracterizam o elemento químico. Okay? E a pergunta seguinte é: quantas estrelas existem no céu? Essa é uma pergunta difícil, né? Quantas estrelas? Alguém arrisca um número? Opa, fala, Pedro, quantas? Infinitas. Não chega lá, é um pouco menos do que infinito. Mas a gente pode estimar. A gente não tem como contar estrela a estrela, mas a gente pode estimar. Tem gente que estima de uma forma diferente. Né? Essa aqui, por exemplo, é uma noite bastante estrelada e se vê cerca de 6 mil estrelas. Cerca de 6 mil estrelas. Né? Mas tem gente que sonha de enxergar mais estrelas. O Olavo Bilac, né? No seu poema Hora Direis Ouvir Estrelas. Quem não conhece, dá uma olhada depois, vou passar para frente, porque nós temos que seguir para que uma visão com telescópio, né? Uma visão um pouco mais de estrelas. Nesta foto tem 180 mil estrelas aproximadamente. 180 mil estrelas só nessa foto. Algumas azuis, nada a ver aqui, ó. Algumas azuis, algumas laranjas, uma branquinha, mas tem a nota aí que não dá para ver. Muito bem. E isso daqui? Alguém sabe dizer o que é isso? Em Portugal, chamam isso de um enxame. Um enxame de estrelas. E aqui no Brasil nós usamos a nomenclatura norte-americana, que é aglomerado de estrelas. É um conjunto de estrelas que você vê no céu. Tem um monte disso na nossa galáxia, na Áctea e fora dela também. Esse é o aglomerado globular M13. Tem o número 13. Neste aglomerado tem 300 mil estrelas. 300 mil estrelas. Essa é uma... Estava aumentando, né? E a distância dele, ou o diâmetro desse aglomerado, é de cerca de 150 anos-luz. Bastante. Né? Então, ali tem um cubinho. Esse cubinho seria de 3 anos-luz de lado. Né? Não está em proporção, porque 150 aqui, 3 aqui, não está em proporção, seria muito menorzinho. E nesse cubinho tem cerca de 100 estrelas. Nesse cubinho tem cerca de 100 estrelas. Então, isso daqui só para comparar, o Sol é a estrela mais próxima, e a estrela mais próxima, próxima a São Paulo, são 2 estrelas a 4 anos-luz. Aqui em 3 anos-luz nós temos 100 ao invés de 2. Né? Isso aqui é um edifício popando das estrelas. Eu não sei onde responde isso. Onde é que está o nosso falante? Eu estou escondendo ele aqui atrás. Tá bom. Muito bem. Alguém sabe me dizer o que é isso? A Via Láctea. A Via Láctea. Não é aquele chocolate que você costuma comer. Né? Mas eu pergunto a vocês: quem aqui teve o privilégio de ver ao vivo e em cores a Via Láctea? Quem? É interessante. No século XXI, muito pouca gente consegue enxergar as maravilhas da natureza como a Via Láctea. Se você fizesse essa mesma pergunta há 100 anos atrás, mais de 50% da assistência levantava a mão.
Há 200 anos atrás, todas as cidades eram agronomas. A gente perde esse espetáculo muito pela poluição luminosa das cidades. Muito bem. A Via Láctea, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que ela funciona. Aqui é uma imagem, olha aqui, está aqui, ó, Angra dos Reis e Paraty, na foto. Então parece um arco assim. Parece um arco, porque na realidade, veja, é como se ela é um grande disco, um disco enorme de estrelas. É um disco enorme de estrelas. Agora imaginem, a gente é uma poeirinha, o planeta Terra, ou o sistema solar é uma poeirinha em cima desse disco. Então quando você olha, você só enxerga um pedaço, né, de que está para lá. Tem um pouco mais do outro lado também, mas é isso que você enxerga. Aqui a Via Láctea na sua totalidade, ela tem 200 bilhões de estrelas. Agora nós já passamos dos bilhões. 200 bilhões. Ela é muita estrela. E ela é muito larga. Ela tem 100 mil anos-luz de diâmetro. Ou seja, se a gente partir daqui, sentado num fóton de luz que se propaga a 300 mil quilômetros por segundo, nós vamos levar 100 mil anos para chegar no outro lado. É um pouco grande, né? Exagerado. Não é maior. Tem maiores aqui por perto. Muito bem. Isso aqui agora eu preciso acionar. Isso é um pequeno vídeo, só para vocês terem ideia do que eu falar. Bem, isso aqui, claro que não é uma viagem que alguém fez física, é uma viagem simulada através de fotografias e tal, mas é assim que a gente encontra os objetos que se encontram dentro da galáxia. Muito bem. A nossa Via Láctea também é chamada de galáxia. Quando fala a galáxia, é a Via Láctea. Tem muitas outras galáxias. Mas ela é formada, aqui é uma fotografia de ângulo, né? É quase um selfie, né? Aqui ela tem um bojo, né? Um bojo, tem um disco, né? São braços espirais. Desculpa, eu esqueci de falar aqui. Estão me ouvindo agora? Vem aí. Atrás? Então, o sistema solar está aqui, olha. Nós somos periferia. Nós estamos a 2/3 do centro da galáxia, aproximadamente. Esse é um corte dela. É um corte dela. Se eu passasse do lado de cá, talvez eu tivesse. Ok, vamos ver se fica melhor aqui. Fica melhor? Aí não tem jeito. Tá. Então, aqui alguns tamanhos, para vocês terem ideia. Isso. Isso. Obrigado, gente. Muito bem. Aqui está mostrando a espessura da galáxia na periferia, onde nós estamos, de cerca de 1000 anos-luz. 1000 anos-luz. Ela é grandiosa. Muito bem. Aqui é uma fotografia, essa é uma fotografia interessante, é uma fotografia, não é uma fotografia, é uma montagem, mas aqui está a galáxia, lembra? A galáxia. E aqui, aqui eu estou mostrando um corte, né? Porque ela é um disco nesse sentido, né? Tá certo? É um disco nesse sentido. E nesse sentido, nesse eixo que vocês estão vendo, está situado o nosso sistema solar. Ele tem um ângulo de cerca de 60 graus.
Aqui, não sei se dá para ver, acho que está meio fora de foco, Saturno, Marte, Mercúrio, está circulando neste plano. Este plano é chamado de eclíptica, é o plano onde estão contidos os planetas do Sistema Solar. Aqui algumas galáxias, para vocês terem uma ideia, alguns exemplos, né? Essa aqui parecida com a nossa, essa daqui é chamada El Sombrero, na galáxia mexicana, fica longe do México. Na galáxia azul, um detalhe. Essas duas são interações de duas galáxias. Duas galáxias que estão em rota de colisão entre elas. Rota de colisão. A gente, nós, Via Láctea, vestimos a camisa da Via Láctea, estamos em rota de colisão com uma outra galáxia chamada Andrômeda. Mas Andrômeda está a 2,5 bilhões de anos. Mas quando elas se encontram, elas se espiralam e raramente dois planetas ou duas estrelas dentro dela se colidem. Em geral, passa direto. Porque o espaço vazio é muito grande, é um grande vazio. Muito bem. Aqui é uma fotografia do Hubble. É o seguinte, todo serviço tem seu tempo livre também, né? No dia de ferro. E o pessoal do Hubble resolveu um dia focar num cantinho do universo, um lugar todo negro. Eles falaram, aqui não vai ter nada, mas vamos deixar aberta a câmera obturadora aberta durante 11 dias e ver o que acontece. Esta foi uma das primeiras fotos que ele tirou, e isso que vocês estão vendo aí, cada um desses pontinhos é uma galáxia, isso não é uma estrela. Cada galáxia dessa tem cerca de 100 bilhões de estrelas. 100 bilhões de estrelas. Quer dizer que a gente aqui não é nada moderno. Né? Tem dimensões astronômicas. Literalmente. Tá bom, isso também é uma animação. Essa imagem é chamada de Extreme Deep Field, é um campo profundo. Foi feita uma animação tridimensional, né? E com essas galáxias que apareceram depois de 11 dias que o Hubble estava com o seu observador aberto num cantinho escuro do universo. Essa é original, essa imagem. Ela é composta de centenas de imagens e fotografias, né? Feita uma animação quadro a quadro. Como se faz animação? Muito bem. Nesta animação, temos 5.300 galáxias e cerca de 5 trilhões de estrelas. Nós já passamos do bilhão para o trilhão de estrelas. E a quantidade de estrelas do universo a gente pode estimar. Claro que é uma estimativa, tem muita gente dedicada a fazer essas estimativas. Na Via Láctea, 200 milhões. Em média, por cada galáxia, tem 100 bilhões. E o número de galáxias do universo? Esse é um grande incógnito. Nós temos mais de 100 e menos de 1 bilhão de estrelas. De galáxias. Isso, feito as contas, a estimativa mais recente é de 10 elevado a 28, 10 com 28 zeros. Ou seja, chegamos na casa dos sextilhões. 6 bilhões de estrelas no universo. Ou seja, isto há mais estrelas no universo do que grãos de areia
em todas as praias e concertos da Terra. Para vocês terem ideia. E cada uma dessas estrelas é o quê? É um sol. É aquela bola de gás com muito alta temperatura, de milhares, até bilhões de graus no seu núcleo, né? Que estão aí no espaço. Ela não é de fogo. Todo mundo fala, é fogo. Não é fogo, porque não tem oxigênio. Para ter fogo, precisa ter oxigênio, para ter um inflamado. Então, ela brilha porque é quente. É como as lâmpadas, aquelas lâmpadas antigas, né? Que tinha filamento, ela brilha porque não está queimando oxigênio. Tá? Muito bem. Aqui, para vocês terem uma ideia do nosso modesto Sol. O Sol, junto ao seu sistema solar. Olha o tamanho da Terra. A Terra é realmente minúscula perto do Sol. Né? O Sol tem 99,8% da massa de todo o sistema solar. É praticamente o Sol. Né? Aqui, uma simulação de quantas terras caberiam no volume do Sol. Quantas? 1 milhão. 1 milhão. Tá bom. Mas, vamos ver os tamanhos das estrelas. Tem mais uma animação interessante para ver. Aqui Mercúrio. Aqui a Lua, Mercúrio, Marte. Vai aumentando o tamanho do Vênus. A Terra. Netuno, o rei dos mares. Saturno, sem os anéis. Júpiter, o nosso gigante do sistema solar. E o Sol, o nosso Sol. E perto da estrela Sirius A, fica pequeno. E perto de Pollux, uma laranja gigante, fica menor ainda. Arcturus, uma gigante vermelha. Aldebaran, uma outra gigante vermelha. Rigel, da constelação de Órion, é uma azul gigante. E vai por aí afora. Antares, a Missa foi, e a maior de todas, ela tem Y Canis Major. Aqui uma simulação. É interessante ver isso aqui. A gente percorrendo. Olha o tamanho da Terra. Dá para enxergar? Então, essa estrela tem um diâmetro de 2 bilhões, 2 bilhões 800. Não pensa se você é um passageiro num avião voando um voo comercial em torno da estrela. Levaria 1.100 anos para circular essa estrela. Você vê que não é nada modesto aquilo que nós estamos falando. Né? No entanto, é só uma pequena fração dos milhares e centenas de bilhões de galáxias que existem por aí. Deu para ter uma ideia? Ficaram surpreendidos? Eu perdi a... E essa é uma importante mensagem. Eu vou passar outra vez, que vale a pena a gente ver. Essa mensagem vale a pena a gente ver. Então, você não é o centro do universo. Tem um grupo de benefícios lá no Planalto Central que eles acham que é. Como é uma estrela? Como é uma estrela? Bom, uma estrela, aqui está mostrando em azul, né? Ela é formada por gases, hidrogênio e hélio a milhares de graus Celsius
Quando ela tem uma temperatura muito elevada, esse gás é chamado de plasma, porque se comporta fisicamente diferentemente dos gases comuns. Tem propriedades físicas diferentes. Então é chamado de plasma. Não é fogo, plasma. Muito bem. E tem duas pressões no seu interior. Então, nós temos uma pressão que é a gravidade dos átomos que compõem, dos átomos de hidrogênio e hélio, que se atraem. Matéria atrai matéria. Né? Então, a gravidade, uma atração gravitacional. E isso faz com que a estrela permaneça coesa em uma esfera. Por outro lado, a temperatura é extremamente elevada. Então, tem uma pressão de gás quente que tende a aumentá-la de tamanho. E aqui eu vou mostrar uma outra coisa para vocês. Essa aqui é uma estrela. Essa estrela tem duas pressões. Uma de fora para dentro, gravitacional, e uma de dentro para fora, que é a pressão devido à alta temperatura. E essas pressões se equilibram. Algumas fazem assim, ó. Elas ficam fazendo isso. Elas ficam oscilando no tamanho. São chamadas estrelas variáveis. Muito bem. 3 coisas para tomar conta aqui. Ainda bem que eu não fumo. Então, nós temos um equilíbrio microstático quando a pressão é balanceada pela gravidade. Então, ela fica estática, como o nosso Sol, é estático. Estático, Lumas. Não está aumentando de volume significativamente. E tem o equilíbrio térmico. Ou seja, note, a temperatura aqui fora, nós vamos ver daqui a pouco, fora do Sol, é de 5.500 graus Celsius. 5.500 graus Celsius, olha, a gente ter a temperatura para dedéu. E esse gás está nessa temperatura. O que acontece? Do lado de fora, grande parte é vácuo. Grande parte é vácuo ao lado do Sol. Então, grande parte desse gás escapa, e está escapando. E a radiação dele escapa e atinge nós aqui. Nós estamos sujeitos à radiação. Radiação luminosa, né? Radiação infravermelha, calor, radiação ultravioleta. Né? Temos até moléculas, gases, átomos que chegam, prótons e elétrons que chegam de lá até nós, que são chamados vento solar. Não sei se vai ficar para uma outra vez. Muito bem. A energia responsável. Posso botar minha estrela aqui? Ela não está muito quente. A energia responsável pelo calor é gerada pela fusão de núcleos de átomos. Ou seja, nós entramos aqui no domínio da física nuclear. Nós temos 4 átomos de hidrogênio, ou seja, esquece os elétrons, 4 prótons, né? Que como tem essa alta temperatura, o que acontece? Eles se juntam. E quando eles são 4, eles formam um átomo de hélio. Porque, na realidade, 2 prótons permanecem, 2 prótons se transformam em nêutrons. E nesta passagem, então aqui olha, tem um número de 4, né? 4 unidades no núcleo, aqui tem 4 também. Só que quando isso acontece, ele libera uma energia extremamente grande, que é essa energia que a gente recebe do Sol. Então, quando a gente compara a massa final do átomo de hélio, o átomo, com a massa dos 4 prótons, fica sobrando 0,7% da massa original. Para onde vai isso? Para onde vai? No universo físico não existe mágica. Isso é transformado de uma forma interessante. Não sei se dá para ver. Essa massa foi convertida na forma de raios gama e neutrinos,
que são radiações, que nós vamos falar mais tarde, neutrino, partícula subatômica, isso será para frente. Mas o que nos interessa aqui é o seguinte, é que, pelo princípio da equivalência, daquela equação, quem já ouviu falar dessa equação? E é igual a mc quadrado. E é igual a mc2. Quem já ouviu? Opa, todo mundo. O que significa isso? Está ali no cantinho, não, nem dá para ver. E é energia, M é a massa, e C é a velocidade da luz. A velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, no vácuo. Tá? Então, E igual a mc2, o que acontece? Este 0,7% se transforma em energia, essa massa, 0,7% da massa transforma em energia. E essa energia é que mantém o Sol ligado, aceso e que nos ilumina. Muito bem. Essa energia, bom, é 26 metros, não interessa, mas isso é importante. A cada segundo, o Sol converte 700 milhões de toneladas de hidrogênio em cerca de 695 milhões de toneladas de hélio. Então, sobram 5 toneladas, 5 milhões de toneladas a cada segundo. Então, esses 5 milhões faltantes são convertidos em energia que equivale a cerca de 100 bilhões de bombas nucleares de 1 megaton por segundo. Por segundo. Então, a gente trata aqui de coisas grandes. Né? Isso aí. Tá bom. Aqui o Sol, a nossa querida Terra aqui em cima. Eu vou passar rapidinho, senão não vai dar tanto tempo, porque eu tenho que explicar muita coisa. Então, nós temos o Sol e a Terra, uma labareda, né? Uma erupção. Em massa, ele tem 74% de hidrogênio, 25% de hélio. A sua idade é de 4,6 bilhões de anos. Nós vamos ver isso depois. Ele brilha porque é quente, não é porque está pegando fogo. A sua superfície, a temperatura é 5.500 graus Celsius. O núcleo é de 15 milhões de graus Celsius. Emite luz visível, ultravioleta, infravermelho, raio-x, raios gama, tudo que você pode imaginar. A temperatura pela fusão nuclear, essa temperatura ela se dá pela fusão nuclear. Então, o que acontece? Toda estrela é um reator nuclear. E isso só pode ser, evidentemente, elaborado com o advento do estudo de física nuclear, dos astros físicos, né, que muito tempo depois, há mais de um século atrás, não se tinha essa ideia. Muito bem. A sua duração é cerca de 100 bilhões de anos. Então, ele nasceu faz 4,6, deve durar cerca de 10. Então, é um senhor de meia idade. Né? Fiquem tranquilos, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus netos, vão estar bem bonitinho. Aqui uma ideia da estrutura, eu vou ser rapidinho nisso. Cronosfera, fotosfera, a coroa, essa parte que envolve, tem uma temperatura extremamente elevada, mais do que 5.500, é 2 milhões mais ou menos. Tem uma erupção com anéis ali, uma erupção com anéis. Eu tenho uma animação interessante sobre isso, um filme. Aqui é uma prominência, uma protuberância, o núcleo lá dentro. Aqui nós temos uma mancha solar, que é essa mancha escura, e que essa mancha escura é onde a temperatura é mais baixa que o que em volta. Né? E cheia de grânulos, eu não vou entrar em grandes detalhes, mas é isso. Eu já falei, vamos rápido. Muito bem, aí a gente falou que 4 prótons se unem e fazem um átomo de hélio, que é o segundo elemento na tabela periódica. Pois é, aqui o que nós estamos vendo é quando 2 átomos de hélio se juntam, formam um átomo de berílio e outro átomo de hélio se junta, forma finalmente um átomo de carbono. Ou seja, são fusões nucleares sucessivas. Então, vai formando elementos cada vez mais pesados. E isso ocorre no interior das estrelas. Ocorre no interior das estrelas.
Só para vocês saberem, eu vou, depois, isso está sendo gravado, eu vou colocar ou no YouTube ou no Vimeo. De forma que depois vocês entrem em contato e eu passo o link para vocês. Tá bom. Não, é isso que eu acabei de falar. Então, com as fusões nucleares sucessivas, o Sol, ou estrela em geral, vai tendo fusão sucessiva. Uma fusão de hidrogênio, fusão de hélio, fusões nucleares sucessivas com os elementos mais pesados, evidentemente. A fusão do carbono, fusão do neônio, fusão do oxigênio, fusão do silício, e chegou no ferro. Aí é ferro. O ferro é inerte. Ou seja, ele não consegue mais ser fundido dentro da estrela. Por quê? Porque todas essas outras reações nucleares, elas são exotérmicas, ou exoenergéticas. Elas se fundem e soltam energia. Do ferro para diante, ela requer energia para se fundir. Então, ela retira, tem que retirar. E aqui não tem como, porque chega lá, na hora que chega nesse momento, a estrela já não consegue mais irradiar, formar novos, soltar nova energia. Então, ela começa a gastar a energia. Aí ela começa a se colapsar. E nós vamos ver depois disso. Vamos ver se eu vou rapidinho. Não passa do ferro e tem 26 prótons só. Aqui é o ciclo de vida do Sol, mostrando o que vai acontecer nos bilhões de anos, daqui ao nascimento. Hoje nós estamos a 4,6 bilhões de anos. Vai ter um aquecimento gradual. Quando chegar aqui nos 10 bilhões, ele vai virar um gigante vermelho. Ele vai começar a se expandir, se expandir, se expandir, porque acabou o combustível. O hidrogênio que se transforma em hélio já não tem mais suficiente. Não forma mais energia. Aí começa a expandir. A pressão interna fica maior, ele se expande, e aí ele vai se transformar numa nebulosa planetária. Vira uma gigante vermelha. Ou seja, ele vai engolir Mercúrio, vai engolir Vênus, e muito provavelmente a Terra, e principalmente a Marte. Fiquem tranquilos, tem mais 5 bilhões de anos para vocês. Aí, como nascem as estrelas? As estrelas nascem nessa nebulosa de Roseta. Veja, essa nebulosa é bastante densa, né? Esta aqui é uma outra nebulosa. Essa nebulosa é chamada de Pilares da Criação. Né? Os astrônomos são pessoas criativas, né? Pilares da Criação. Então, como é que ocorre? As nebulosas, ou grandes nuvens moleculares, porque aqui eu falei em átomo, por enquanto, só, né, mas tem moléculas de hidrogênio, de gás, né, e outras. E aí elas entram em colapso, elas diminuem de tamanho. Que é provocada, em geral, por uma estrela próxima que explode como uma supernova. Nós vamos ver isso em seguida. A nebulosa se transforma em uma protoestrela. Não chegou a ser uma estrela ainda, mas é uma coisa amorfa, grande, vermelha, né? E pela atração gravitacional dos átomos de hidrogênio, ela começa a se formar uma esfera. Né? Isso, em geral, é um processo coletivo. E é como um berçário. É um berçário de estrelas. Quando ocorre isso, muitas estrelas em volta na vizinhança fazem isso. Né? Começa a surgir. Toma a forma de um disco devido à rotação e à gravidade, né? E aí começa essa contração, gera aumentos de calor, atingindo milhões de graus Celsius. Essa temperatura é suficiente para disparar a fusão nuclear do hidrogênio e hélio, formando a estrela. E aqui eu tenho uma excelente animação, que vale a pena. Essa animação não é formada de imagens, mas é de técnica computacional mesmo. Está rodando? Tá. Então, você tem lá
um disco girando, girando, girando. Aqui não está mostrando, mas tem uma radiação gama que sai perpendicularmente para cima e para baixo e começa a girar. E aí tem detrito, isso é poeira que está girando. Poeira vai girando, girando, essa poeira vai se aglutinar, vai formar os planetesimais, que por sua vez vão formar os planetas aqui. Assim o sistema solar formou-se 4,6 bilhões de anos atrás. Os asteroides e cometas são detritos remanescentes dessa época. Então, daí o grande interesse de a gente pegar os meteoritos que chegam até a Terra e mandar naves para os cometas para fazer a amostragem, porque eles são organismos assim, da criação do sistema solar. Criação. Muito bem. O que nós temos aqui? Formação do sistema solar. Eu vou pular esse pedaço. Aí vamos para como morrem as estrelas. Não nascem. Vamos ver como é que elas morrem. Aqui é um pouquinho técnico, eu vou ser mais ou menos rápido, mas a ideia é essa. É a nebulosa, que forma uma própria estrela, forma uma estrela, que é chamada na sequência principal. A sequência principal é um gráfico lá, onde a grande maioria das estrelas estão localizadas, não vou entrar em detalhe, mas as estrelas que seguem esse caminho superior, elas têm menos de 8 vezes a massa do Sol. Menos de 8 vezes a massa do Sol. O que elas vão se formar? Vão se formar uma gigante vermelha, que nós vimos na mão do outro, né? E vão sofrer uma explosão, uma explosão. Elas vão se transformar no que é uma nebulosa planetária. Uma nebulosa planetária. Não tem nada a ver com o planeta. Isso foi Herschel, um dos astrônomos, 200 anos atrás, que via isso e parecia planeta, a gente chama de nebulosa planetária. Muito bem. Aí, no meio dela, o que é isso aqui? Essa nebulosa planetária é que o planeta começa a diminuir a temperatura, acaba o combustível, então a parte externa dele começa a liberar para fora, né? E vai sobrar lá no meio uma anã branca. Uma estrela pequena, né? Que é chamada de anã branca. Deste outro lado, desse outro ramo, são estrelas grandes, que têm mais de 8 vezes a massa do Sol. Né? Essas estrelas vão se formar e vão, quando aumentar de tamanho, elas vão se transformar em supergigantes vermelhas. São aquelas que nós vimos ali na apresentação. E aí vai acontecer o seguinte, vai acontecer uma explosão muito maior do que aquela lá em cima, aquela é suave, essa explosão é uma chamada supernova, porque quando ela explode, os astrônomos viam uma estrela que antes não estava lá. E por isso chamavam de supernova. Tem as novas também, as novas são mais modestas. Né? E depois vão se transformar, essa supernova vai se transformar numa estrela de nêutrons ou em um buraco negro. Aí nós já estamos lá na outra palestra que a gente vai dar no futuro. Tá bom? Tá bom. Então, as nebulosas planetárias, as camadas exteriores são expelidas, né, quando fica sem combustível. Combustível significa sem hidrogênio, acaba, porque vai juntando hidrogênio e hélio, chega uma hora acaba aquele hidrogênio. Né? A gente chama de combustível, chama de queimar, linguajar e assim. Né? Os gases se expandem, formam uma névoa em forma de uma bolha. E está ali. Há 200 anos, o William Herschel deu o nome porque pode ser com planetas, e são as mais belas formações do universo. Algumas das mais belas. A estrela central normalmente termina com uma lâmpada. Então, essa aqui é a nebulosa do Esquimó. Esta aqui é uma nebulosa da hélice, uma outra imagem da nebulosa da hélice. As cores são diferentes porque são tomadas com comprimentos de ondas diferentes.
Sugiro a vocês que assistam a palestra do professor Miguel amanhã. Ele vai falar em comprimento de onda, vai falar em tipos de radiação diferentes. Mas, enfim, é como se você tivesse filtros, entre aspas, diferentes. Então, e muito dessa coloração não é natural. Muita dessa coloração é artificial para a gente verificar, para contrastar, para ver estudar o que tem lá dentro. Né? Muito bem. Esta é a nebulosa Ouro-Bigat. É linda, né? Uma das mais bonitas que eu acho. Aqui do lado direito, então, tá maravilhoso. Tem a nebulosa do Coração. Aí vocês veem a lã branca lá no meio, ó. Aquele pontinho branco. Esta é uma imagem formada por fotografias e feita uma simulação. Pois não. Todo o resto é matéria expelida por ela. E mais alguma coisa que você não está enxergando. Essa explosão, ela não é muito demorada, não. Ela é bem rápida até. A da supernova é questão de segundos. Da supernova. Essa aqui, que é das nebulosas planetárias, são cerca de horas. É muita energia que solta no espaço. Aqui a supernova. Então, em supernova, tá? Opa, foi alguma coisa para frente. Nebulosa, está faltando isso. Não, tá certo. Vamos falar agora em supernova. Supernova remanescente. Remanescente por quê? Porque são alguns gases, que vocês enxergam, são gases que sobraram, são detritos, são sobras da explosão. Né? Ela surge com as explosões das estrelas com massas acima de 8 massas do Sol. Né? Sem o combustível não há pressão e as camadas de estrela desabam devido à gravidade. Elas desabam. Mas quando elas batem, ela ricocheteia. E quando ela ricocheteia, é questão de segundos. Ela solta uma massa, uma quantidade, causa uma explosão espetaculosa da estrela. Né? A enorme de energia liberada causa a fusão de elementos mais pesados. Lembra que a estrela, quando chega no final, o máximo que ela forma é ferro. Mais que isso, ela não consegue formar porque precisa de energia. Aqui tem muita energia de sobra. Então, essa energia, todos os átomos começam a se colidir, os nêutrons começam a se colidir e começam a formar os elementos mais pesados do que ferro, acima do ferro. Ferro é 26, nós vamos até 100 e tanto. Então, aqui uma supernova antes, uma estrelinha, está vendo aqui? Ó? Uma estrelinha antes, e aqui ela depois, ó, durante a explosão. Durante a explosão. Essa aqui eu não me lembro qual, né? Mas em alguns dias o brilho torna-se 1 bilhão de vezes maior do que o original e fica tão brilhante quanto uma galáxia. Quando você começa a estudar isso, você fala, uma nova galáxia. Não é uma nova galáxia, é uma supernova, é uma estrela que explode. É uma morte espetacular. Né? Tá bom. Aí o brilho diminui, passadas algumas semanas, alguns meses. Né? Essa aqui, veja que linda isso. Né? Essa é uma supernova maravilhosa, chamada SN1006. Essa foi vista pelos chineses, nesse ano 1006. Chineses, indianos. A Via Láctea ocorre, em média, uma a cada 100 anos. Lá a Via Láctea. Mas a gente estuda quase toda semana, todo mês, que estão em outras galáxias. Né? O remanescente navega pelo universo, então você vê essa remanescente navegando, né? Até vai encontrar outras poeiras e acaba formando novas estrelas no espécie. Né? Esse dão origem a estrelas de nêutrons, que é um buraco negro, né? E assim completa o ciclo. Aqui está a tabela periódica, que vocês todos devem conhecer, nem todo mundo gosta disso, né? Gostava disso. Então, o ferro está aqui, ó. Começa com hélio,
Desculpa, hidrogênio, hélio, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio, sódio, magnésio, potássio, cálcio. Olha o ferro aqui. Agora, cobalto, níquel, cobre, zinco, galho, germânio, astatínio, selênio, bromo, criptônio. Tudo isso vai sendo formado nas explosões da supernova. Muito bem. Então, essa é uma supernova remanescente famosa. Ela é chamada de. Faltou lá, caranguejo. Essa é o caranguejo. São duas imagens da mesma. São imagens compostas. Isso aqui foi tirado por muitos observatórios em torno da Terra que juntam as suas imagens e formam essas coisas que são obras de arte, né, da natureza. Essa supernova é N49. Esta outra supernova. Essa é uma apresentação que eu vou fazer no Japão, então esquece isso. É uma pena, né? Obrigado. E vamos para a composição química agora do corpo humano. Então, o corpo humano, aqui nós temos uma composição química, uma composição macroscópica, né? Aqui, olha, são ossos, 1/6 do corpo humano feito de ossos, né? Músculos, 1/3, a pele, 1/10, e hormônios e enzimas, né? Que fazem o nosso organismo funcionar, 2 quintos. 2 quintos é 4/10, é 40%. Né? 40%. E aqui a composição em moléculas é água, 70%, está exagerado, é 66%, uma coisa aí um pouco. Proteínas, 16%, e outros elementos, 14%. Isso aqui, o que é, gente? DNA. O DNA é essa molécula linda, maravilhosa, feita por dupla hélice, né? E ela é responsável, aqui nós temos elementos que são nas pontes, né, formadas ali, são formadas por esses bases integradoras, a citosina, guanina, adenina e tanina, né? Como é que é? Aqui a composição em átomos. E toda a vida na Terra se faz a proliferação, a herança, né, através do DNA. Armazena e transmite informação hereditária. Toda a vida, animal e vegetal. Muito bem. Agora, as abundâncias dos elementos químicos. Aqui no corpo humano. Então, no corpo humano, veja. Hidrogênio, aqui é em quantidade de átomos, né? Não é em massa, é em número de átomos. Hidrogênio no corpo humano é 63%. Então, é a grande maioria do corpo humano. Oxigênio, 24%, carbono, 12%, nitrogênio, 0,58%. E vai por aí afora. Cálcio, fósforo, enxofre, sódio, potássio e ferro lá embaixo, um pouquinho só. Isto é o corpo humano, evidentemente. Aqui a Via Láctea, como é que ela é formada? Se você olhar a Via Láctea, olha, o hidrogênio, aqui é em partes por milhão vezes 10 a 4. Não é porcentagem, porque a gente não sabe o volume total do universo. Mas aqui em partes por milhão. É o hidrogênio, o hélio, hidrogênio, hélio é a segunda abundante, oxigênio é o terceiro, carbono é o quarto, depois vem neônio, é o quinto, nitrogênio, ferro, silício, magnésio e enxofre. Se vocês olharem em amarelo, olha, eles são equivalentes aqui, ó. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto lugar estão empatados. Certo? Aqui aparece o hélio e o neônio, que são gases nobres, eles não formam composição química. O corpo humano não tem, não forma moléculas. Então o corpo humano não tem nem hélio nem neônio. Mas hélio, antigamente você ia ao dentista, tomava uma letrinha de anestesia, dava uma aspirada no gás hélio e ficava com voz de pato bom, né? Vocês já viram isso? É muito engraçado. Muito bem. Então, nós temos aqui
uma comparação da abundância dos elementos químicos no corpo humano e na Via Láctea. E aí chegamos às conclusões. Os elementos químicos que compõem o corpo humano são abundantes no universo. Isso que nós somos feitos são abundantes no universo. Né? A viabilidade da existência de vida em outras partes além da Terra é quase inevitável. Isso está no universo, gente. Né? Não é que nós estamos na Terra, nós somos especiais. Nós somos a titica, a subtitica da subtitica do universo. A morte das estrelas propicia a vida na Terra. E isso é importante. Nós estamos no universo. Nós estamos no universo. Mas, por outro lado, o que acontece? O universo está em nós. Isso responde à pergunta fundamental que todo ser humano faz. De onde viemos? Não é isso. Não é isso. Obrigado pela atenção. Se alguém tiver perguntas, Muito obrigado, Dr. Paulo Leme. Eu acho que todos nós aproveitamos enormemente a sua fala aqui. Uma palestra sobre um tema de grande beleza e que propicia para a gente uma enorme humildade, né? E traz perguntas que há muito a humanidade queria responder, né? Como de onde viemos. Bom, quem tiver alguma pergunta, levanta a mão, eu vou aí com o microfone e depois eu volto aqui para o doutor Leme. Só um minuto. Boa noite, doutor. Em relação às galáxias, a gente sabe que, pelo menos eu já ouvi falar, que não existiria atração gravitacional suficiente para mantê-las unidas, né? E aí entra toda essa questão de massa escura. Pode falar um pouquinho dela? O que é que se sabe dela? O que você sabe dela? Eu fico feliz que a primeira pergunta é uma excelente pergunta. O que ele está se referindo, como é seu nome? Tiago. O que o Tiago está se referindo é que existe algo mais no universo que, além da nossa avanço filosofia, não alcança, que são a matéria escura. Matéria escura. A matéria escura, o nome está dizendo, é escura porque para nós é obscura. Obscura seria melhor. A gente ainda não tem. Nós físicos ainda não temos uma resposta. Tem algumas teorias sendo elaboradas, mas a ciência se faz através de hipótese, né? Só que é necessário encontrar evidências físicas, né, em laboratório e tal, para que isso, se essas evidências se comprovem. Né? Então, uma grande parte da matéria no universo, uma bem maior parte do que aquilo que a gente vê através dessas imagens, que são a matéria física feita de átomos, é matéria escura. Ou seja, nós somos ignorantes a respeito. Falamos de matéria escura, mas você já ouviu falar de energia escura? Alguém ouviu falar de energia escura? Energia escura. Energia escura. Tá. Então, energia escura é a mesma coisa. É uma energia que a gente sabe que está lá, tem evidências de que ela está lá, mas a gente não consegue detectar. Qual é a evidência da energia, que existe uma energia escura? É o seguinte, você vê esse mundo de galáxias, né, que tem aí quase 1 trilhão de galáxias, e cada galáxia com cerca de 100 bilhões de estrelas. E tudo isso é matéria, né, e que está, o quê? Tudo veio, se formou no Big Bang, numa singularidade. Lá atrás,
Por quê? Porque a gente nota que isso está se expandindo. Poxa vida, mas é matéria. Matéria no momento da transição gravitacional, qual era a ideia? Matéria atrai matéria na razão direta das massas. Né? Universo do quadrado. Então, essa matéria deveria se condensar. Não é isso que se observa, ela está se afastando. Está se afastando. Muito bem, até aí falamos, ó, alguma coisa estranha está acontecendo, mas está se afastando. Mas mais do que está se afastando, ela está se acelerando. Está afastando aceleradamente. Tá? Teve um indivíduo, um jovenzinho astrônomo que prometia ter futuro, chamado Hubble, você já deve saber, né? O Hubble ele mediu pela primeira vez velocidades de galáxias se afastando. E ele plotou isso no gráfico, a gente faz isso quando, né, com os alunos, eu faço os alunos fazerem isso, plotam as velocidades das galáxias e aí verifica que é a aceleração do universo. Se ele está se acelerando, significa, puxa vida, para acelerar, quando você está com o seu carro, se você quer acelerar, o que você está gastando? Energia. Então tem energia que vem de algum lugar. Que energia é essa? Não pode ir. A gente não sabe. Não sabe energia escura. Nessa brincadeira, sabe o que nós físicos, hoje em dia, século XXI, conhecemos do universo em termos da física do universo, de matéria e energia? 4%. 4% só. Isso, essas maravilhas que a gente vê, 4%. Então você imagina, para nós é um desafio, eu acho sabe, é um desafio a gente viver nessa época, porque está para ser descoberto muita coisa. Então isso torna, vocês viram, né? Tudo, a astronomia é realmente fascinante. E eu hoje falei das coisas hoje, grandes, enormes. Tem a coisa que está no quintal da gente aqui, né? Marte, Vênus, Júpiter, sondas. Eu tenho umas palestras sobre as sondas do Sistema Solar que são muito interessantes. Então, nós temos, semana passada, eu dei uma palestra sobre Saturno, o Senhor dos Anéis. Né? Foi uma palestra bem interessante também. Né? Onde a gente, com a nave Cassini, que faz o mergulho do Saturno, que está aí ainda, né? Está no final. Mas, enfim, desculpa, eu me alonguei demais, mas eu respondi a sua pergunta. Mais alguma pergunta? Só. Boa noite. Meu nome é Ricardo. Eu não sou cientista, né? Para deixar claro. Eu sou apenas um idiota aí do universo tentando achar um tal de mim. Somos todos comedores de pizza hoje e tomadores de churro. Pela conclusão no final da apresentação, que nós viemos do universo, somos estrelas, por que então a gente não, quando a gente vai falar sobre vida inteligente ou vida fora, teoricamente as estrelas também têm vida inteligente. Essa é uma vida inteligente fora também. É isso? Eu fico muito feliz porque tem muita pergunta inteligente e depois das palestras de astronomia. É o seguinte, até 25 anos atrás, para nós, planeta era o sistema solar. Bom, não tinha mais nada. Tinha alguns malucos que imaginavam que tinham outros planetas que pudessem girar em torno de outras estrelas. Vocês viram aí na animação que eu fiz, a formação do sistema solar, né? Cada estrela é formada daquele jeito. Se é formada daquele jeito, o que existe em volta? Planetas. Esses planetas que não giram em torno da Terra, desculpa, em torno do Sol, do nosso Sol, mas em torno de outras estrelas, são chamados de exoplanetas. Ou planetas extrasolares. Né? Muito bem. Isso se só sabia da existência dele, mas até 25 anos atrás não se sabia.
Aí começou uma caçada aos exoplanetas, depois que três canadenses publicaram um paper, uma pesquisa científica, uma publicação, e que tinha lá um negócio que era estranho. Aquilo era pensavam que era um planeta errante, alguma coisa assim. E aí chegaram à conclusão, logo depois outros começaram a descobrir, e atualmente fica como 1995 a data da descoberta do primeiro exoplaneta. Não foi 3 anos antes. Eu tenho esse paper na minha casa. Então, o que acontece? Esses exoplanetas começaram a ser descobertos. E aí, primeiro era só com telescópio e tal, aí resolveram botar umas sondas, e a NASA fez uma sonda importantíssima chamada Kepler. Essa sonda Kepler tinha como finalidade exclusivamente buscar planetas extrasolares. Bom, e aí teve várias outras, tem outras em construção ainda. Né? James Webb Space Telescope é uma das palestras que eu dou também, é o sucessor do Hubble. Né? E essa é uma palestra no Congresso no Nordeste, está bem em cima. Quando tiver uma nova, fiquem atentos. Aqui tem o meu Facebook, né? Paulo.leme, é mais fácil de entrar em contato comigo por lá. E lá vocês veem as coisas que eu publico e publico assim, palestras e cursos. Tá bem. Então, o que acontece? Atualmente já se tem mais de 5 mil planetas detectados. Os comprovados, com medidas de massa, de velocidade, etc., chegam a quase 3 mil. Então, 2.600 até semana passada. Isso, cada semana vai mudando. Né? E são planetas que giram em torno de outras estrelas, e muitos deles são planetas rochosos como a Terra. É esse que nós procuramos. São os menorzinhos. Porque é mais fácil. A grande maioria que tem são enormes. São grandes Júpiteres, né? Grandes Saturnos e tal. Mas tem uma parte que é menor, que é rochosa. Né? Chegaram até a encontrar Lua em planeta. E o que está se fazendo agora? E esse James Webb Space Telescope vai buscar, que trabalha só com infravermelho, a radiação infravermelha, não é com luz visível, e ele detecta. Por que com luz infravermelha? Porque a infravermelho detecta calor. Calor. Quando a coisa está muito longe, é difícil você detectar visualmente, mas detecta calor, porque volta aquilo muito frio. Né? Quando você pega uma coisa um pouco aquecida, é fácil detectar, mais fácil, sondas. E, então, você viu aqui, por essas induções, que é muito provável vida fora da Terra. Eu diria que é inevitável vida fora da Terra. O Carl Sagan dizia que esse espaço é tão grande, tão grande, tão grande, que seria um grande desperdício se não tivesse mais vida. Um desperdício de espaço. E com isso, o que a gente pode encontrar? A nossa civilização é curta. A civilização na Terra tem 200 mil anos. É muito curta. A Terra tem 4,6 bilhões de anos. A civilização na Terra tem 200 mil anos. É pouquinho. E não se sabe, do jeito que vai, quanto tempo vai durar a nossa civilização. Então, quando a gente vai buscar lá fora, a gente precisa pegar nessa janela, né, de que civilizações parecidas com a gente possam existir. E até com vidas inteligentes. Tem uma equação em que a gente calcula isso, chamada equação de Drake, que também faz parte de uma palestra. Essa equação é muito linda, é bem intuitiva. Tá? Bom, então aí, vai ter vida inteligente? Eu não vejo porquê não. Mas eu estou como o juiz Moro, né? Eu não tenho a comprovação ainda. Meu nome é Verônica, muito obrigada pela palestra. Eu sou cientista, mas de outra área, biomédica, biologia. A minha pergunta não é uma pergunta inteligente, é uma pergunta estética.
a respeito das cores. Você falou que algumas galáxias ou nebulosas têm cores, outras são artificiais. Eu queria saber como é que é isso, como é que a gente sabe quais são as cores reais do espaço. Obrigado pela pergunta, Bela. Todas as imagens que são feitas por observatórios, telescópios, elas são feitas em branco e preto, porém com filtros. Um filtro vermelho, um filtro azul, um filtro verde. Você adivinhou, são as cores que compõem, as cores básicas, né, que compõem as cores, o espectro de cores. Então, se combinam essas três cores. E aí você tem cores naturais, e aí você carga na tinta. Você põe um pouco mais de intensidade numa cor, numa outra, que é para fazer uma diferença. Como nos exames de medicina nuclear, que você tem, por exemplo, uma imagem do coração, do fígado, do esqueleto e tal, e do esqueleto não, em geral, mas sim, também. Aí você vai mudando a intensidade e colocando cores artificiais, de forma que a maior intensidade fica vermelho, por exemplo. Né? Então, essas cores são artifícios para a gente identificar estruturas que só com a branco e preto não conseguiria. Mas a gente consegue ver as cores naturais. Aliás, eu tenho um tempo atrás, no Museu de Nova York, tem uma quantidade de fotografias de um russo no fim do século retrasado, 1890. Ele saiu pela Rússia tirando fotografias com filtros vermelho, azul e verde. E ele combinava isso. Então, naquela época, imagina, fotografia colorida foi no século XX, né? Muito obrigado. Fica. Bom, então chegamos no fim, tudo bem. Chegamos no fim. Então, eu até perdi agora. Então, ele tem muitas fotografias. A fotografia colorida nasceu em 1950, qualquer coisa assim. Só que tem essas fotos. E o que se faz? Você acessa no museu. Tinha um site, American National Museum of Science. Então, tem essas imagens com filtros, e aí ele combinava. E aí tem fotografias da Rússia, antes de 1900, coloridas. É lindo isso. Então, as cores são uma forma artificial da gente dar evidência a determinadas culturas. Eu chamo a atenção mais uma vez para a palestra que o Dr. Miquia vai fazer amanhã. Ele vai falar sobre luz, sobre ciência. Não, Dr. Miquia, amanhã. E eu acho que ele pode estender um pouco mais isso que eu estou colocando. Mais alguma pergunta? A última pergunta agora, tá? Oi, meu nome é Renato, obrigado pela sua palestra, isso é muito legal. Queria que o senhor falasse um pouco sobre o formato das galáxias e o movimento delas. É uma coisa interessante, como é que elas se organizam nesse formato espiralado, por exemplo. O que é que causa isso daí? Obrigado. Uma pergunta também muito interessante. As galáxias são classificadas de acordo com o seu formato. Tem galáxias espirais, galáxias cilíndricas, e tem algumas amorfas. Né? Mas esse formato espiralado, ele é o mesmo que você tem um fluido e tem uma vazão. Por exemplo, no ralo da sua pia, do banheiro. Quando você abre a pia, aquela água que sai, o que acontece? Ela espelha. Ela forma uma espiral. Isso é de um fenômeno físico chamado conservação do momento angular. A gente vai conhecer um pouquinho da teoria da física. Isso é pela conservação do momento angular. Momento angular
a conservação dele, você deve saber, acho que a grande maioria já experimentou isso na sua casa, além da pia, fora da casa, a grande maioria de vocês experimentaram essa conservação do momento real. E vocês andam de bicicleta, ou de motocicleta, em 2 rodas, e não caem. Quer dizer, cai de vez em quando e se esborracha. Então, quando você está parado, a tendência é cair. Mas se você está em movimento, você tem a tendência a conservar o momento angular. Quanto maior for a massa, se você tiver uma bicicleta, uma roda de chumbo, coisa assim, aquilo fica girando, você não cai. Né? E todos os navios e aviões têm, e sondas espaciais, têm esses giroscópios que mantêm a direção fixa de um determinado. Tá bem, gente. Então é isso que eu. Vamos primeiro para muito obrigado por fazer. Foi um prazer enorme tê-lo aqui. Aqueles que quiserem entrar em contato com ele podem via Facebook. Podem entrar em contato com a equipe do PAIT pelo site www.pointscience.com.br. Nós daremos os outros contatos do doutor.